Dia, tudo bem com vocês? Então, hoje o tema ainda é o último lá que nós estudamos, né? Mas eu não pedi na avaliação, que é a República Velha, tá? Eu lembro que na sala de aula eu já mostrei a primeira metade dessa galeria de imagens aqui, mas eu prefiro retomar tudo aí, porque já faz um tempo, às vezes esqueceu e coisa e tal, tá? Que o mais importante aqui eu vou frisar a segunda parte, que são as revoltas aí que aconteceram na República Velha. Então, é uma imagem, né, que sempre cai nos vestibulares aí, mesmo porque é a única do período lá que foi proclamada a República, no dia 15 de novembro de 1889. O que está mostrando nessa imagem, né? A participação apenas de militares na proclamação da República, tá? Então, lembrando, teve a Guerra do Paraguai antes, lá o exército brasileiro era bem fraco, né? Quase não existia. Criou-se lá os voluntários da pátria, depois isso aí levou ao serviço militar obrigatório que a gente tem até hoje, e o exército se tornou uma potência ali pós-Guerra do Paraguai. Então vai ser o exército, né, que vai dar um golpe em 1889, vai derrubar o Dom Pedro e vai proclamar a República. Então vai ser a primeira vez que o exército vai interferir na vida política do Brasil, não é a única, né? Então até o final do ano aí nós veremos outros momentos, né, de interferência aí dos militares na vida política do Brasil. Aqui, pessoal, nós temos o Marechal Deodoro da Fonseca, que é o primeiro presidente do Brasil. Lembrando, os dois primeiros presidentes nós não tivemos eleições, tá? Então ele e o Floriano Peixoto, que vem depois dele, são conhecidos aí como o período da República da Espada, né? Que a República no Brasil começa aí com algo parecido com uma ditadura. Aqui de novo a mesma imagem, né? Invertida. Então a gente observa somente militares aí participando do movimento de 15 de novembro de 1889. Isso aqui eu já tinha comentado, né, pessoal, que era a bandeira brasileira durante o Império. Lembrando que foi o Dom Pedro I que pagou para um artista francês, o Debré, para fazer essa bandeira. E aí eram as cores da família real, né, do Dom Pedro e da dona Amélia, que era a esposa dele. Quando a República foi proclamada, pensou-se em trocar a bandeira brasileira. Então essa foi adotada no dia 15 de novembro e durou até o dia 19 de novembro, quando resolveram aí tirar apenas o brasão aí da família real, né, os símbolos que remetiam à monarquia, e colocar aí esse círculo azul com a frase ordem e progresso. Lembrando, pessoal, que os militares, né, nesse período, eles adotam uma ideologia chamada positivismo, né, do Augusto Comte. E Augusto Comte que fez essa frase, né? O amor por princípio, a ordem no meio, por meio e o progresso por fim, né? Só que retiraram a palavra amor, então ficou ordem e progresso. Mas a frase verdadeira do Augusto Comte seria amor, ordem e progresso, né? Então aquela ideia bem militar aí que tem que ter ordem, né? Um braço forte do Estado tal para haver progresso. Esse é o Floriano Peixoto, né? O segundo presidente do Brasil, e também era militar, assim como o Marechal Deodoro da Fonseca. Que o Marechal no Senado brasileiro, né? Lembrando aí que na República Velha existia o Senado, a Câmara dos Deputados já funcionando, e os eleitores maiores de 21 anos podiam votar, menos as mulheres e analfabetos, né? Então isso aí excluía boa parte da população. Na República Velha, pessoal, que esse período aí de 1889 até 1930, 60% do produto interno bruto brasileiro era exportação de café, tá? Então a maior renda aí do Brasil era a exportação de café, por isso que os cafeicultores é que vão ditar aí os rumos do país durante a República Velha. Alguns chamam de República dos Barões do Café, de tanto poder aí que esses barões tinham, tá? Isso vai quebrar o Brasil, pessoal, em 1929, que é o crash da Bolsa de Nova York. E aí os americanos vão deixar de comprar nosso café e vai prejudicar muito a economia brasileira, tá? Então, lembrando aí que falou República Velha, falou produção de café, tá? Tá tocando aqui.
Aí, pessoal, lembrando também, né, que o café antigamente descia nas costas de escravos ou de carroças até Santos, né? Isso vai levar a elite aí do período a criar as ferrovias, né, que vão ter um papel duplo aí, levar o café lá para baixo para Santos e trazer os imigrantes de Santos até aqui São Paulo para eles trabalharem aí na produção do café, tá? Eu lembro que eu mostrei essa imagem, né? Lá no Museu do Café tem uma estátua desse cara aqui, que é chamado Jacinto, né? Tinha a lenda que ele era o homem mais forte do mundo. Cada saca de café pesa 60 quilos. Então ele teria aí 300 quilos nas costas, né? Hoje a gente aceita que devia ser amendoim, outra coisa mais leve do que o café, né? Que é humanamente aí possível um cara com uma massa dessa conseguir carregar. Notem, pessoal, que os estivadores estão descalços, né? Mesmo após a escravidão, aí a situação de miséria da população continuava. Aqui é a Avenida Paulista, onde esses barões, esses grandes cafeicultores aí vão construir suas propriedades, chamados palacetes aí da Avenida Paulista, tá? Eu expliquei também, né, 1911, quando inaugura aqui em São Paulo o Teatro Municipal, é a primeira vez na história do Brasil que é registrado o trânsito, né? Então os jornais da época anunciaram o máximo, São Paulo agora tem trânsito, é um país evoluído, moderno e coisa do tipo, né? Essa é a Avenida Paulista hoje não, mas uns 15 anos atrás, e ainda é o metro quadrado mais caro do Brasil, tá? A imigração japonesa, esse aqui é o Kazato Maru, primeiro navio aí a trazer imigrantes lá do Japão para o Brasil. E o Kazato Maru chegou aqui em 1908. Então é a época que vão vir muitas levas de imigrantes, italianos, japoneses, portugueses, armênios, né? Entre outros para o Brasil. Então a mão de obra na República Velha para a produção de café é principalmente imigrante, né? Obviamente esses imigrantes vão mudar aqui a vida do Brasil, por exemplo, japoneses vão trazer a sandália, por exemplo, que hoje havaianas aí todo brasileiro usa, mas foi uma adaptação, né, das sandálias aí japonesas. Todos estes imigrantes, eles chegavam aqui em São Paulo na hospedaria do imigrante, tá? Que fica ali no Brás. Então aqui nesse lugar o trem parava, eles podiam tomar banho, cortar o cabelo e esperar ali um fazendeiro contratar o serviço da família. Então, se você quiser saber aí o passado da sua família, quem foi o primeiro ancestral que chegou, é esse lugar que você deve pesquisar, né? Tem muita gente que pesquisa, por exemplo, para conseguir cidadania italiana, portuguesa e coisa do tipo. Então, aqui alguns imigrantes chegando ao Brasil. Osasco, né, pessoal, nessa época era formado 60% da população aí de imigrantes italianos. Lembrando que o Antônio Agu, senhor aqui que deu origem à nossa cidade, que morava lá em Osasco, na Itália, né? Veio nessa leva de imigrantes aí, ainda no século XIX. Então, de novo, aqui estivadores lá no Porto de Santos, né? Hoje tudo container, tudo robotizado aí, automatizado, carregamento e descarregamento de navios, né? Nesse período aí era nas costas mesmo. Então, chegando modernidades, quem que vai influenciar o Brasil durante a República Velha, pessoal? A Inglaterra, tá? Então, Estação da Luz, todo o sistema de transporte, como bonde, iluminação pública, tudo isso era imperialismo inglês, né, que construiu aqui no Brasil a um custo muito elevado e aumentando muito aí a dívida externa brasileira. Após a Primeira Guerra Mundial, 1918, né, tal, aí começa a influência aqui americana forte no Brasil. O que tinha na República Velha, né, pessoal? A chamada lá voto de cabresto. Lembram disso? Que o voto era aberto, a pessoa não tinha opção em quem votava, às vezes ia a urna, estava dentro da própria fazenda ali do cara que é candidato, né? Então esse é o chamado voto de cabresto. Os fazendeiros tinham também lá que chamava de curral eleitoral, né? E essa ideia aí de um senhor, um coronel, ter muitas pessoas, é chamado coronelismo, né? O poder desses grandes fazendeiros aí que influenciam comunidades tal no Brasil até hoje. Então são charges da época, né? Mostrando casos de corrupção. Existia também, eu comentei com vocês, a política do café com leite. Então, durante a República Velha, vão se alternar no poder aí
presidentes de Minas Gerais e de São Paulo, né? Então São Paulo o café, Minas o leite. Então por isso que a gente fala aí que tinha essa política chamada do café com leite, revezamento aí de paulistas e mineiros no governo, tá? A República Velha, pessoal, é um momento marcado por muitas e muitas revoltas. Então a primeira é a revolta de Canudos. Então eu cheguei a contar, isso aqui é a cena de um filme, né? Essa é a única foto que existe dele. Cheguei a comentar do Antônio Conselheiro, o nome dele era Antônio Maciel, casado, com esposa, filhos e tal. Um dia teve uma crise aí, alguns falam que uma traição da esposa. Ele largou tudo e começou a andar pelos sertões aí do Brasil, do Nordeste brasileiro, pregando, entre outras coisas, que um dia o sertão ia virar mar e que o fim estava próximo e coisa do tipo. Então muitas pessoas começaram a seguir o Antônio Maciel, que vai ganhar aí o apelido de Antônio Conselheiro, e no final do século XIX ele para na margem do rio Vaza Barris e constrói um arraial, uma comunidade chamada por ele Belo Monte. As pessoas chamarão esse lugar de Canudos, porque tinha uma antiga fábrica de canudos ali na região. E Canudos vai chegar a ter aí mais de 20 mil pessoas morando dentro. Então ele já começa incomodando a igreja, né? Porque ele está levando fiéis, ele rezava missas e coisa e tal. E a igreja estava perdendo o rebanho e o Antônio Maciel com muita moral, mesmo não sendo padre. Então ele incomoda a igreja. Segundo que ele vai incomodar são os poderosos fazendeiros aí da região. Então muitos jagunços ali, muitos camponeses que trabalhavam para esses fazendeiros abandonam a terra e vão para Canudos. Então incomoda também aí os fazendeiros, a igreja tal da região. E depois da proclamação da República, né, Canudos ali na visão do governo do Rio de Janeiro se torna um reduto monarquista. Então o exército brasileiro, né, resolve enviar tropas para lá. Vai vir um repórter paulista, o Euclides da Cunha, aqui do jornal Estado de São Paulo, que vai acompanhar as batalhas, né? Depois de todas essas batalhas, tal, ele vai escrever um livro que eu comentei com vocês, que é, aliás, um dos meus livros preferidos, que é Os Sertões, aonde ele vai narrar a Guerra de Canudos, tá? Isso aqui é uma foto da Igreja de Canudos, com soldados aí do Exército Brasileiro após a vitória sobre Canudos. Isso aqui é uma casa típica de Canudos, né? Pessoas humildes ali, casa de taipa, telhado de palha. E essas pessoas, né, conseguiram algo que não existia no Nordeste, manter sua vida, conseguir plantar, sobrar alimento e coisa e tal, né? Lembrando, pessoal, que existia um morro em Canudos, né? Isso aqui é uma das poucas pinturas que a gente tem de Canudos, a igreja aqui que mostrou e a igreja nova que estava sendo construída e os canhões do exército brasileiro aqui que ficaram uns dias aí detonando Canudos antes da última invasão. E esse morro tinha umas árvores chamadas favela, então eles chamavam Morro da Favela, uma planta que existe até hoje no Nordeste. Quando os soldados cariocas foram e viram o Morro da Favela, cheio de barraco ali e tal, também chamaram de Morro da Favela. Quando esses soldados voltam para o Rio de Janeiro, está em processo de mudança, estão sendo expulsos os pobres do centro e vão morar no morro, constroem ali uns barracos, alguém lembra e fala, olha, parece muito o Morro da Favela. Desculpa. Então por isso que a palavra favela vai surgir no Brasil, tá? Então era um morro lá em Canudos que recebeu esse nome. Aqui, pessoal, são soldados, né, brasileiros após a vitória sobre Canudos. E aqui alguns dos prisioneiros aí que se entregaram no final dos combates, ok? Então, Canudos é uma revolta tipicamente rural, tá? A gente fala que é uma revolta também messiânica. Por quê? Porque o Antônio Conselheiro era visto como um Messias, como salvador do povo aqui na Terra, ok? Outro movimento, galera, que vai ocorrer no Brasil nessa época, muito parecido com Canudos, é o do contestado, tá? Então o governo brasileiro resolve construir uma ferrovia ligando São Paulo ao Rio Grande do Sul. Essa região aqui era chamada Área do Contestado, porque era disputada entre Paraná e Santa Catarina.
E nessa região aqui viviam milhares e milhares de camponeses, que por causa da construção da ferrovia seriam expulsos de suas terras. Então esses camponeses, pessoal, vão se unir, vão pegar em armas ali, muitas vezes arma de caçar passarinho, armas, né, que não tinham condição de enfrentar um exército, e lutarão contra o exército brasileiro. Até onde eu sei, por exemplo, Contestado é a primeira vez que uma região do Brasil é bombardeada. Então a Força Aérea Brasileira foi usada, né, para combater o próprio povo brasileiro. O líder dessa revolta, pessoal, é esse senhor aqui, ó, tá? Chamado senhor José Maria. Então, desculpa, João Maria. O médico João, o camponês João Maria, pessoal, ele foi uma espécie de Antônio Conselheiro do Contestado, tá? Então atrelavam para o João Maria aí poderes divinos, que ele falava com Deus, sabia o que era melhor para o povo, mas, né, a população aí do Contestado foi massacrada, né, pelo exército brasileiro. Até hoje, lá na região, a gente tem um cemitério do Contestado, onde está uma pequena parte aí dos mortos, né, que foram enterrados aí nesse conflito, ok? Outro movimento, pessoal, que eu falei bastante, o movimento tenentista. Então, soldados de baixa patente, ali a maior parte deles tenentes, né, protestarão muito contra a República Velha, contra o sistema de corrupção, contra a miséria que o povo vivia. A primeira revolta, pessoal, ocorre em 1922, no Forte de Copacabana. Comentei com vocês ali que os tenentes tomaram o Forte de Copacabana, cerca de 300 deles, abriram as portas para quem quisesse ir embora, 17 ficaram. Esses 17 foram para a rua, um civil que estava passando ali pediu uma arma e foi junto, então eles viraram os 18 do Forte de Copacabana. Obviamente, freitaram na Avenida Atlântica aqui o exército brasileiro e foram massacrados. Apenas 2 aí dos 18 acabaram sobrevivendo, mas esse movimento vai ser um estopim que vai deflagrar aí revoltas em todo o exército brasileiro das baixas patentes, ok? Outra revolta, galera, 1824, né? O general Miguel Costa, aqui de São Paulo, se revolta contra a República Velha e começa aí a Primeira Guerra Civil envolvendo o nosso estado, tá? A Revolução de 1924. Então a cidade, durante 3 meses aqui, sofreu bombardeio, né? A cidade foi muito atacada. E aí o senhor general Miguel Costa resolve aí, para poupar a população da cidade, abandonar com suas tropas a cidade de São Paulo. Lembrando que o Miguel Costa, ele vai se unir, esse senhor aqui, ó, com as tropas do Luiz Carlos Prestes, outro comandante que fez uma revolta no sul. Unirão suas tropas, né? Aqui estão os líderes dessas tropas, e formarão a coluna Prestes, chamada também de coluna Miguel Costa Prestes, tá? Estes homens, galera, andarão aí pelo interior do Brasil combatendo tropas do governo e percorrerão mais de 10 mil quilômetros do território brasileiro. O Monteiro Lobato escreveu até um livro, chama O Cavaleiro da Esperança, né? Que ele fala um pouquinho aí dessa jornada do Luiz Carlos Prestes pelos sertões aí do Brasil. Outra revolta, 1910, né? A Marinha Brasileira, muito poderosa na época, comprou uns navios ingleses, coisa e tal. Levaram esses navios para a Inglaterra com os marinheiros para receberem treinamento e coisa e tal. E esses marinheiros aprenderam com os marinheiros ingleses que eles possuem direitos trabalhistas. Eles eram os negros que não podiam assumir posto de comando, só grumete, marujo, coisa do tipo, eram chicoteados ainda da Marinha Brasileira. Em 1910, quando um dos marinheiros, né, acabou aí sendo chicoteado no convés do navio, os negros ali de um dos navios tomaram o poder, mataram o comandante e jogaram o corpo dele no mar. Os outros marinheiros dos outros navios da Marinha Brasileira fizeram o mesmo. E aí pensaram, um monte de marinheiro pobre, de negros, ex-escravos, não vão conseguir nada. A hora que olha, eles manobraram o navio, pilotaram todos até a Baía da Guanabara, apontaram para o Palácio do Catete do presidente e deram ultimato. Ou, né, aceita as reivindicações, melhor salário, não mais chicotada, ou a gente ataca o Rio de Janeiro.
O governo não ouviu, começaram a bombardear o Rio de Janeiro. Como o governo não tinha o que fazer, acabou aceitando, né, todas as exigências aí dos marinheiros, ok? Então isso aí é chamada Revolta da Chibata, cujo líder foi João Cândido, tá? Outro movimento, pessoal, é o cangaço, né? Grupo de bandidos que atuavam no sertão brasileiro nesse período. O mais famoso de todos é do Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, junto com a sua esposa Maria Bonita. Esse é um repórter, né, de uma emissora americana que veio para o Brasil e acompanhou aí durante um tempo o grupo do Lampião, tá? Alguns falam que ele é o herói, outros falam que é um monstro, né? Eu encaro ele como um bandido normal, fruto da situação de miséria ali do Nordeste, coisa e tal. O governo, na época, pessoal, chegou a pagar o bando do Lampião para combater a coluna Prestes. Só que o Lampião, o bando dele, pegou o dinheiro e foi para outro lado, né? Então o governo negociou com o bandido e, obviamente, aí tomou um golpe deles, ok? Até hoje, né? Assim como Antônio Conselheiro, o João Maria lá no Sul, o Lampião é tido como herói, tá em contos, em cordéis, né, e parte da literatura e das músicas aí do Nordeste, né? Aquela música Mulher Rendeira é de autoria do Lampião, né? Aqui de novo cenas da Revolta da Chibata. Esse é o Antônio Conselheiro, né? Eu mostrei até aquela música, creio eu, o Mestre Sala dos Males, da Elis Regina e do João Bosco, que é uma homenagem aí ao João Cândido. Ele saindo da cadeia da Ilha das Cobras. Então o governo falou que não ia punir os líderes, né? Mas acabou punindo aí ele aqui no Convés, negociando com um membro do governo. E aí a revolta acaba com perdão dos líderes, né? Embora não tenha ocorrido isso de fato. Ele na leitura aí de um documento. E outra revolta importante, pessoal, é a revolta da vacina. Então o Rio de Janeiro já estava ali, né, num momento de desemprego, de muitas doenças, epidemias, dos pobres ali sendo expulsos dos cortiços, das favelas, do centro da cidade para ir para a periferia. Então o clima já estava tenso. E aí o governo, né, sobre as ordens, talvez do maior médico da história do Brasil, Oswaldo Cruz, sem campanha nenhuma, sem informação nenhuma, resolveu entrar na casa das pessoas e vacinar as pessoas à força. Algumas pessoas resistiram, a polícia prendeu e aí começa uma revolta que vai durar aí cerca de uma semana, mais de 40 pessoas vão acabar morrendo no Rio de Janeiro, e é a chamada Revolta da Vacina, tá? O Aedes aegypti, nessa época, ele foi extinto do Brasil, tá? Por quê? Porque o Oswaldo Cruz, esse médico aí, usou algumas estratégias que conseguiu erradicar do território brasileiro, né? Infelizmente, aí os próximos governos não fizeram nada e o Aedes aegypti voltou ao Brasil, né? Então aqui a cena de bonde virado dessa revolta aí chamada da vacina. Aqui tem um espeto, uma charge na época, né? Porque a vacina não tinha uma seringa, agulha como tem hoje. Era um espeto que furava ali o braço da pessoa e colocava ali o fluido que era a vacina, né? E é isso, pessoal. Então a aula de hoje é um panorama geral aí da República Velha e das revoltas, né? Tanto urbanas, por exemplo, uma revolta da vacina, dos tenentes, quanto as revoltas rurais, né? O Contestado, Canudos e por aí vai. Ok? Espero que vocês tenham gostado e na próxima aula nós continuamos, tá? Bom trabalho para vocês.